E o dia chegou e Deus trouxe para nós uma notícia muito, muito triste ao nosso coração como humano. E Ele falou, é essa palavra e continua sendo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Porque se você não estiver entendendo, eu quero que você me interrompa. Por isso aqui é uma reunião de informalidade. Não existe liturgia, porque a gente precisa compreender o que está acontecendo espiritualmente. Aleluia! E o Senhor coloca o homem no jardim e dá a ele o poder de escolha. E todos nós temos o poder de escolha. Quando é que nós devolvemos isso para Deus? Quando eu chego diante do altar de Deus e digo assim, Senhor, eu te aceito. Nesse momento você faz a escolha entre a graça ou o seu livre-arbítrio. Alguém viu um anjo descer, um querubim ungido e dizer assim, não coma da árvore, não coma. Não teve nenhum anjo para fazer isso. Porque a lei já tinha sido determinada, a orientação já tinha sido dada. E agora ele precisava ter consciência daquilo que ele precisava fazer diante de Deus. E o homem falha. Ele desobedece a Deus. Porque a nossa natureza é livre. E você pode. E nós vamos falar um pouco de natureza. Abram suas Bíblias e natureza. Mateus 7. Não. Ela quer concluir o negócio aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Achei. Enquanto vocês procuram, queria dizer para os irmãos, fiquem bastante tranquilos. Da última vez, terminou 11 e pouquinho. Então, quem quiser ir antes, fique à vontade. Mas a gente está na direção do Espírito Santo. Aleluia! Glória a A irmã Deus. Rita foi até cautelosa, né? Passou uma palavra 9 horas. E assim, enquanto vocês abrem aí, eu quero compartilhar algo da parte de Deus. Nós fazemos muitos planos. Nem sempre eles são perfeitos. Normalmente nossos planos são muito falhos. Mas Deus sabe e conhece todos nós. E essa noite é assim, irmãos. Cada um tem um particular com Deus. Cada um. Não menospreze isso. Quando eu falo de natureza, que Deus criou o homem com sua própria natureza, e a gente reflete muito as coisas de Deus, porque Deus deu a natureza, é que nós estamos entrando num período, vou falar de uma forma simples para que todo mundo entenda, onde está tendo muito resfriado por aí. Vocês já ouviram falar que alguém está bem gripado, bem resfriado, bem com isso? Não. Eu trabalho em caixa de um supermercado. Aí tem gente que chega lá assim, pega o dinheiro e tá. Preste atenção no que eu estou falando. Ou então faz assim, tá tocado. Mas quando um ser humano faz isso, o que acontece? Ele está transmitindo Deus, quando fez isso, o que ele transmitiu? A sua própria vida. Tudo que tinha de bom em Deus, ele fez assim, ó. Entenda, você não está aqui por acaso. A palavra diz que você é mais que vencedor. Aleluia! Glória a Deus! E essa noite, é assim, quem conhece você são as pessoas que convivem com você. Eu conheço você no formato da igreja, eu amo a irmãzinha, por vários motivos. Primeiro que eu vejo Cristo, eu vejo ela dando lugar, ela nasceu no dia do meu aniversário, quem nasce no dia do meu aniversário é gente boa. Então algumas coisas foram assimilando para dizer assim, nossa, como eu amo essa mulher, mesmo sem conviver com ela. Mas quem sabe quem ela realmente é o marido, a família, quem está próximo dela. Quando você precisar de alguém e você ligar e saber se aquela pessoa está disponível ou não, ou pelo menos tenta, porque às vezes ela não está disponível, mas ela tenta te ajudar de alguma forma. Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil ser crente 3x4. A gente está lá na igreja, arrumadinho, e lá desce o manto, todo mundo fala em língua estranha. Em casa fala em língua estranha também. Vai, seu filho.
E essa noite, minha mãe conhece a minha natureza. Quer saber quem eu sou? Pode perguntar primeiro para Deus, depois para ela. É claro que ela não é fofoqueira e não vai compartilhar algumas coisas que são muito íntimas. Mas ela conhece minha natureza. Eu poderia estar aqui, ela fazendo nada. Vive discutindo comigo, ela está lá. Eu abençoo a si mesmo, mas olha só, não tem. E essa noite eu tive uma guerra espiritual muito grande. Eu tive um sonho, e esse sonho era exatamente assim. Eu estava nessa sala, e eu vi quando uma leoa passou por lá de fora. Ela passou para lá, mas a porta estava aberta. E quando essa leoa passou, veio um homem com muita força, e ele veio com uma gaiola enorme. E eu falei assim, ele vai querer prender a leoa. E se ele prender a leoa, ela vai querer entrar dentro de casa, porque até então ela estava lá de fora. O que eu fiz? Eu corri para essa porta da sala, e o homem passou com a jaula e a leoa foi para lá. Nisso que ele tenta pegar a leoa vem para vir para dentro de casa, e eu empurro a porta. Eu empurro a porta com toda a minha força, e a leoa não escapa daquele homem que é o predador dela. E ele pega a leoa, e aí quando ele prega, e eu sei que ela está presa, porque até então ela não tinha feito nada comigo, mas quando eu vi que ela estava encurralada, eu temi pela minha própria vida. Eu abro a porta, é meu pai, ele faleceu, já vai fazer 15 anos. E ele estava com uma leoa subjugada como se fosse um cão. Ele não entrava, mas ele me mostrava, ela está aqui. Aí eu me via conversando com a irmã Rita, eu falava assim, eu sonhei assim, assim, assada. A irmã Rita falava assim, Leão é prova. Tá vindo uma prova ainda, ela falava do sonho. Eu falava, não, mas tem um leão da tribo de Judá. Não aceito que seja prova, é um leão da tribo de Judá. Mas aí algo falava assim, é uma leoa, preste atenção, não é um leão. Passou, aquela guerra espiritual continuou acontecendo. Eu senti que meu corpo virou e continuei sonhando. Aí eu sonhei que eu estava com um bebê, esse bebê estava muito frágil no meu colo. E a mãe estava muito preocupada, e eu pegava aquele bebê, e eu falava assim, essa criança não é minha, mas a mãe falava assim, toma conta. Prestem bem atenção no que está acontecendo. A guerra continuou. Aí sonhei que estava na descida do Paranangaba. Irmão, obedeça a ordem do Senhor, porque o Senhor sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. E eu vi eu com uma criança bem branquinha, num carrinho de bebê, também não era minha. Eu falei assim, toma conta pra mim. E eu vi o meu tio, que está em Friburgo, bem ali. Enquanto ele olhava pra mim, eu falei, mas o que está acontecendo, gente? Porque ele é muito parecido com meu pai. E esse meu tio está aqui. Acordei. Quando acordei, eu tinha a sensação de que minha irmã já tinha ido trabalhar, e que minha mãe já tinha levantado, minha filha já tinha ido para a escola. Mas era 5 horas da manhã. Aí o Espírito Santo falou assim, levanta. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou confessar. Eu sou preguiçosa para madrugada, não gosto. Eu não gosto. Não é uma coisa que está em mim. Mas toda vez que algo muito forte está para acontecer, ou está acontecendo, o anjo me derruba da cama. Literalmente, eu não consigo ficar. Levantei, fui até o banheiro e voltei e dobrei o joelho. Minha mãe, que vive sempre em sentinela, falou assim, o que aconteceu? Ela já fica logo pensando, meu Deus, essa mulher é doida, e eu sei que Deus deu um negócio doido pra ela. E que quando ela se movimenta, alguma coisa está acontecendo. Falei, não está acontecendo nada. Ela falou, despertou pra ler a Bíblia. A Bíblia estava do meu lado, eu falei assim, não. Mas eu tenho que mandar umas mensagens. E a mensagem está de prova, porque é um grupo de intercessão ministerial. E o Senhor dizia assim, ore pelos altares, os pastores, os auxiliares, os presbíteros. Ore pela sua igreja, por toda a liderança. Mas separe um momento hoje para orar pela sua família. Da Caramandarassuri Calavácia. Eu dobrei o joelho e me vi a nome, me vi os pedidos. E alguns pedidos eram muito fortes. Não vou compartilhar quais são para não ser injusta. Mas vinha à minha mente e eu comecei a orar. E comecei a orar, Senhor, prepara quem está por vir, porque a obra é tua. O Senhor sabe que eu queria fazer uma comida caseira e particular, mas o Senhor abriu a todos, então o Senhor sabe de todas as coisas. Põe um guarda-fiel nessa porta, porque eu não sei quem é essa leoa, eu não sei quem é essas crianças, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ai,
mamácia. Loucianda cai. E se você conhecesse a Claudineia, você ia dizer, ela é uma leoa. Mas era tempos, embora o meu coração esteja partido e a dor está na minha alma, porque essas primas são primas irmãs. A família da minha mãe é muito unida. Então essas primas é da minha geração. Então nós somos primas muito unidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabia o que estava por vir, porque era tempo. Mas eu não quero aceitar aquilo. Eu não quero dobrar o meu joelho, eu não quero fazer jejum, eu não quero perder mais um tempinho orando. Da mesma forma foi do jeito da noite em que meu avô faleceu em setembro. Da mesma forma foi exatamente na hora em que minha avó faleceu em fevereiro. Ah, irmã Miriam, não sonha comigo não, você deve estar pensando. Porque você sonhou, aconteceu alguma coisa ruim, você está contando a parte ruim. Não, quando Deus quer mostrar, Ele quer mostrar para dar, muitas das vezes, livramento ou te preparar. Sarar o teu coração. Dizer assim, ó, eu estou no controle de todas as coisas. Está doendo, mas eu estou te ensinando. Aleluia. Estamos com a família lutar, mas sabemos que Deus está no controle. Aleluia, E glória a aí o Senhor Deus. começou a continuou falando comigo sobre natureza. Olhem se porventura uvas de espinheiro ou figos dos abrolhos, é uma pergunta. Assim toda árvore boa produza bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Assim como pelos seus frutos conhecerei. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicadamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Gálatas 5. Guarda essa palavra aí, não fecha não. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfitas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que contêm essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Estamos numa campanha que é uma campanha familiar, na qual o Senhor chegou no meio da multidão e disse assim, ó, o que você trouxe? Aí eu digo assim, Senhor, eu tenho aqui um peixe, só um, não quero mais que isso não, que dá para minha família.
Aí o Senhor fala assim, me dá o seu peixe. Aqui. Me dá o seu peixe. Mas, Senhor, eu só tenho esse peixe. Me dá o seu peixe. Porque eu quero alimentar a todos através de você. Através do seu peixe. Através daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. E às vezes eu olho e falo assim, mas Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí ele diz assim, disponibiliza o seu azeite para deitar sobre outros vasos. Aleluia! Mas Senhor, é só um pouquinho. Eu não estou perguntando isso, não foi isso que eu te pedi. Eu pedi para você deitar sobre ti, sobre outras pessoas, sobre outros vasos, sobre outras situações. Então hoje, você entrou aqui hoje e o Senhor está dizendo que muitas das vezes você tem alguma coisa aí. E é tempo de compartilhar. É tempo de disponibilizar para Deus aquilo que Ele tem para você, para a sua vida. Mas aqui vai dizer sobre assim, tome cuidado, preste bem atenção com os falsos profetas. Essa palavra sempre me incomodou. Falso profeta. Ai, Jesus, tem misericórdia. O que é falso profeta? Como que eu vou identificar isso? Ainda mais nos dias de hoje, uma mistureba danada. Você não sabe se é, se não é, o que aconteceu. Falsos profetas. Aí o Senhor destrinchou para mim. Na verdade, Ele está destrinchando ainda. Miriam, pega a palavra falso. Em que você trabalha? Por que Deus faz isso? Porque eu sou cabeça dura. Então Ele tem que me dar alguns exemplos bem claros para eu poder compreender. Você está trabalhando com valores. Todos nós trabalhamos com valores. Você vai dizer assim, não, irmã Miriam, você está errada. Eu não trabalho com valor, não. O pedreiro ia dizer assim, eu trabalho quebrando pedra, levantando parede. Talvez o médico ia dizer, não, eu trabalho fazendo cirurgia, eu trabalho. A psicóloga, não, eu trabalho com... Então cada um vai ter uma visão. Mas todos nós trabalhamos com valores. Porque ninguém tem um emprego que não dependa de outro ser humano. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se você está interagindo, você está trabalhando com valores. Você está trabalhando e você vai ter que sempre atender alguém. E o Senhor falou assim, quando chega uma nota nas tuas mãos, o que você faz com ela? Eu pensei assim, eu faço pouco, mas eu deveria pegar a nota. Quem é leigo e quer ter um pouquinho só do conhecimento, faz o que para saber que a nota é falsa? Estou mentindo? A gente pega a nota e faz contra o quê? É na escuridão? Não consigo ver? Eu pego a nota para a gente memorizar bem e faço o quê? Você pega a nota e faz contra a luz. A luz do mundo é Cristo. Se não estiver dentro da palavra, é falso. Dinheiro circulando falso, ele não tem valor, não tem poder de compra. Você não chega a lugar nenhum. Em algum momento alguém parou aqui. E ele não tem poder de troca. E a lei diz mais, a gente não faz isso porque senão cria um tumulto danado. Mas se você pegar uma nota falsa, você não pode devolver para quem te deu. Você tem que parar em você e não deixar ela circular. A lei diz isso. Mas nós não fazemos. Então, quando alguma coisa está fora da palavra de Deus, é falso. Quando associa falso profeta, está dizendo que é algo que Deus não disse. Porque os profetas são voz de Deus na terra. Então, se é falso profeta, são palavras que são ditas ao vento, o qual o Senhor não disse. Ele está dizendo assim, tome cuidado com aquilo que eu não disse. Meu Deus. É interessante que pra gente é profeta, mas para Deus não é nada. E a palavra acabou de dizer que tipo assim, não te confesso. Vocês estão entendendo? Da cara manturiaço. E ele está dizendo assim, ó, preste atenção. Porque o que é falso não está aberrante. Não é uma coisa assim fácil de se
se ver. Por isso que tem que estar contra a luz. Porque a gente pegou uma nota de R$20, tinha lá um mico, na sombra. Mas ele estava fumando um cachimbo. A pessoa foi tão ousada que fez uma sombra falsa d'água, mas colocou o mico fumando um cachimbo. Isso quer dizer que ele mascarou a situação. E ele está dizendo assim, ó, tome cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelha. Aleluia. Ai, gente, para disfarçar de ovelha tem que ser bom, hein? Mas por dentro são lobos salteadores. A ovelha, por natureza, ela é calma, serena, dependente. Mas os lobos não. Os lobos são predadores. Uma ovelha, ela não é predadora. Ela não pensa em destruir o outro, mas o lobo, ele pensa. Ele pensa. Opa, estamos com fome, então vamos caçar. E se vamos caçar, vamos pensar só em nós. Vamos roubar aquela ovelha lá, ó. Tá lá. E ele vai se infiltrar. Ele está dizendo aqui que é tão difícil identificar que está no meio de nós. E na hora que eu estava pensando sobre essa palavra, o Senhor falou assim, vai estar no meio de vocês. Eu falei, mas Senhor, já está tão difícil, e os lobos no meio, disfarçar de ovelha fica mais difícil ainda. Aí ele falou assim, mas foi à noite que foi semeado o joio no meio do campo. E para não se perder muitos, a gente deixa crescer junto. Você está entendendo que muitas das vezes Deus não vai mandar um querubim para matar ninguém que está lá na tua igreja? Porque se aquela pessoa, muitas das vezes, vier a ter uma queda, ela vai arrastar muitas ovelhas junto com ela, porque ela é lobo. Ela é lobo, mas está no altar. Ela é lobo, mas ela está falando como ovelha. Ela é lobo, mas ela tem referência. Ela é lobo, mas não vive dentro da palavra. Mas Deus está contemplando tudo isso. Isso não é problema seu. O problema seu, que a palavra garante, é o seguinte: guarde o seu passaporte, porque a salvação é individual. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Opa! Aí eu falei, não, Senhor, fica muito difícil. Então, se eu nasci limão, eu vou ser sempre limonado, né? Não vou ter conseguido dar outra coisa. Aí o Senhor falou assim, vai lá para Juízes, Miriam. Já estão no auge do seu problema, do seu sofrimento. Ele começa a falar uma parábola para que o povo entenda. Então você vai entender. As árvores fazem uma reunião e falam assim, ó, reina sobre nós. Elas procuram, é claro que as árvores não são bobas. Essas árvores não eram bobas, que dirá nós. Olhou assim para a oliveira e falou assim, ó, oliveira, reina sobre nós. Por que eles escolheram a oliveira? Porque a oliveira vai produzir a azeitona, que é a oliva lá, que triturada, amassada, destruída, vira azeite. E o poder do azeite, o símbolo do azeite é uma coisa tremenda. Não precisa entrar muito no símbolo espiritual da coisa. Vamos falar do que o azeite produz. A gordura é muito melhor do que um azeite um óleo comum. Antigamente usado também como medicinal. E sobre muitas outras coisas. E para se ungir alguém, tinha que ter azeite. Então, as árvores, olha, identificam, opa, você tem azeite. Reina sobre nós, existe uma autoridade sobre a sua vida. Reina sobre nós. Sabe o que a árvore diz? Não vou reinar sobre vocês. Por que ela falou isso? Porque ela sabia que os frutos dela eram bons. Era tão bom que ela não dependia de ninguém. Porque ela já agradava a Deus e agradava aos homens. Só de olhar, a pessoa já ficava assim, ela tem azeite. Ela produz azeite. Coisa linda. Quantas pessoas você não olha e fala assim, Senhor? Quantas pessoas você olha e fala, Senhor, ali tem azeite. Eu estou vendo, é natural, é da natureza dessa pessoa. Porque o fruto desta árvore vai produzir isso. Ela não tem para onde correr. Independente do que ela faça, vai produzir o azeite. Mas eles foram atrás de outras árvores. Foi da figueira, elas falaram a mesma coisa, sabe? Porque elas sabiam do poder que elas tinham.
Miriam, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda sobre a natureza. E talvez agora você esteja preocupado assim, mas meu Deus, como que eu vou descobrir essa árvore aí? E o que eu sou no meio dessas árvores todas? Como que eu vou descobrir isso? A primeira coisa que você tem que fazer é que tem que estar à luz da palavra. Amém. E depois você tem que pedir direção a Deus, que você vai descobrir exatamente quem você é e como você é, qual é a sua natureza. E você vai identificar os falsos frutos. Porque ele está dizendo, a palavra está dizendo que pelos frutos você vai conhecer. Aleluia. Aí eu fiquei me perguntando, tá bom, e se uma oliveira aí, ela nasceu para ser oliveira, mas ela quer viver lá no mundão. Ela nasceu para ser oliveira, mas ela quer praticar o mal. E eu vim falando com o Espírito Santo sobre isso. Ele falou assim, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu amo goiaba. E a gente, minhas irmãs estão ali as duas. Quando a gente era menor, tinha goiabeira lá no quintal da nossa casa. E a gente estava louco que desse goiaba. Madalena era mais esperta em subir na árvore. Eu ficava assim, ó, pega aí. Esperta eu, sou mais. Eu nasci primeiro, não vou falar mais velha não, né? Eu nasci primeiro e eu gostava muito de dar ordem nas brincadeiras. E eu dava muita ordem, porque eu sou boa nisso. Deus sabe que eu sou muito boa nisso. Eu assusto as pessoas até. Ela falava, pega aí, joga aí. E ela gostava muito de goiaba, não comia verde. Só que tinha um problema. Tem uma tal de goiaba branca. Você abre a goiaba branca e você não vê o bicho, porque o bicho está junto. Branco. Na vermelha você vê. Então a gente deixava a goiaba branca de lado, porque ela tinha mais bicho, porque eu não conseguia ver. E quando a outra tinha bicho, a gente ia lá cortar, voltar. O bicho aqui corta. Ela deixou de ser goiaba porque tinha bicho? Mas o fruto estava comprometido. Eu não sei para que Deus chamou você, mas não deixe que os seus frutos sejam comprometidos. Aleluia. Porque você foi chamado para algo específico. Ramandará subneve. E se está demorando dar fruto, oh, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo aqui, ele pode colocar enxerto na sua raiz. E a partir daí você vir dar fruto ao qual você foi chamado para dar. Então, se hoje você não consegue enxergar os seus próprios frutos, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. O Senhor da vinha está aqui. E Ele deixou um consolador. E Ele está preparando a terra para que você dê fruto da forma devida. Agora, se os seus frutos estão comprometidos, Ele está mandando isso aqui, ó, que é um inseticida, nesse exato momento, para dizer assim, esses bichos têm que sair. Os seus frutos têm que ser sadios. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua natureza não é ruim, ainda que tenham jogado alguma palavra de maldição sobre a sua vida. Porque pode ser que lá na infância, em algum momento, alguém falou, você não vai dar pra nada. Você não vai prosperar. E isso vai destruindo o teu psicológico, vai destruindo as suas bases. É como uma semente jogada em pedra. E parece que nada germina, nada frutifica em nenhum lugar. Nada que você toca prospera. Mas hoje essa maldição vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Vai cair porque o meu Senhor está neste lugar. E Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca. Eu posso até brincar com as coisas dele. E Ele, por sua misericórdia, não me consome. Mas Ele não brinca de ser Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Tu Senhor. és santo. E aí nós lemos em Gálatas e vai falar dos frutos da carne, das obras da carne. Mas poderia ser os frutos da carne. O que a minha carne tende? A minha carne tende as coisas dessa terra. E conforme a maldade vai aumentando, eu tendo a fazer maldade também para me defender. Então, eu dificilmente consigo pegar a causa de alguém, porque eu estou preocupada com a minha própria causa. Então nós estamos vivendo uma era onde eu penso em mim. Isso é para mim, tá? Não acontece com vocês. Onde eu penso dentro da minha casa, no meu filho, na minha família, e eu me fecho tanto que eu acho que fica até difícil para Jesus entrar. Então,
quero dizer uma coisa para vocês. Eu apanhei muito para entender isso. Deus não quer o quartinho dos fundos lá da bagunça, que eu preciso arrumar. Eu espero que vocês nem façam para lá do fundinho. Ele não quer. Deus não foi feito para estar no cantinho lá. Ô Senhor, fica aí, tá? Deixa eu arrumar primeiro. Não. Ele é ciumento, espaçoso e ele quer tudo. Ele não vai querer parte de você. Ele quer tudo que está em você. Glória a Deus. Só que ele quer que você dê vazão para isso. Porque esse que estou à porta aí, alguém disse que ele arrombou? Ele entrou sem pedir licença. Ele tem todo o poder, por que ele não fez isso? Porque a você ele deu um poder de escolha. Porque a você ele deixou que você decidisse algumas coisas e uma delas é: serve ou não serve a Deus? A graça ou o livre-arbítrio? Você pode viver da forma que você quiser, da maneira que você quiser. Você pode sair escondidinho, beber escondidinho, fazer muita coisa escondidinho. Mas a Deus tudo é reveladinho, expressado, mostrado. O Salmo 139 vai dizer assim: se eu fizer o céu, a minha cama, até ali a tua mão, não tem como se esconder do Todo-Poderoso. E é por isso que hoje foi levantada a questão do perdão. Porque não sabemos dia nem hora que Ele virá ou que nós iremos ter com Ele. Mas Ele quer que nós estejamos diante dEle da forma perfeita. E ao decorrer de muitas informações que nós recebemos nesse dia, uma delas, a minha tia se levantou e falou assim: a amiga dela de trabalho, Paula, estava tendo um problema e ela estava de mal há muito tempo, chegou aqui e falou: a Né me procurou essa semana e falou assim: eu quero te pedir perdão se eu te magoei, porque eu quero estar em paz comigo e com Deus. Aleluia. E a menina disse que elas se abraçaram, choraram. E amanhã a minha prima vai estar sendo sepultada. Mas ela fez aquilo que estava no coração dela. Às vezes eu fico cultivando uma mágoa, remoendo um remorso. Porque remorso é quando eu tomo uma atitude errada e não tem como voltar atrás. Eu fico com remorso, não é só culpa, já vira um remorso. Aleluia. Mas nós estamos vivos. Aleluia. Nós estamos aqui, nós chegamos aqui. Aleluia. Nós vencemos esse dia. E Deus está me dando a oportunidade de me reconciliar com Ele. De que os meus frutos a partir de agora sejam bons.